militar no ateísmo não é uma tarefa fácil e por vezes a gente encontra vários percalços. Isso quando temos a oportunidade de falar e de abordar sobre esse assunto de uma forma tranquila e racional, com pessoas que têm a possibilidade de estabelecer um diálogo de forma civilizada. É sobre isso que eu estava falando no vídeo anterior, sobre os caminhos pelos quais o militarismo ateu se perpetua. Um deles, como abordado no vídeo anterior, se você não assistiu, recomendo que assista antes de ver esse vídeo, é sobre o fato de que muitas pessoas não têm a predisposição para estabelecer um diálogo, para falar sobre o ateísmo de uma forma civilizada. Um outro caminho que o militarismo ateu persegue, eu vou abordar nesse vídeo, portanto acompanhe até o fim. Sem mais delongas, o segundo caminho pelo qual o militarismo ateu percorre, que é o meu favorito, que é o caminho da zoeira, ou da afronta, como queiram chamar, que é aquele viés em que a gente deteriora mais ainda a saúde mental que já está deteriorada das pessoas que são crentes fervorosas de certas religiões. Como é que se dá isso? É uma forma provocativa? É uma forma que incita a violência? Nada disso. Essa é uma forma pelos quais a gente tenta incutir nos outros a ineficácia e a inviabilidade e a inutilidade daquilo que elas creem para a vida real delas mesmas, inclusive. Por exemplo, quando alguém diz, vá com Deus, e você fala, eu prefiro ir na paz, que é disso que eu preciso para a minha vida. Muitas pessoas se acham que a paz, a saúde, a prosperidade está intrinsecamente ligada à vontade de um Deus, para que haja na sua vida. E quando a gente fala que algo de bom na vida está destituído daquilo que elas creem que acham que está vinculado, a gente cria para elas um senso de questionamento, pelo fato de que aquela prosperidade, aquele bem-estar, aquele desejo positivo que ela educadamente ou meramente por viés do cotidiano, vá com Deus, Deus te abençoe, não sei o quê. São coisas que as pessoas falam de forma espontânea, sem se darem conta de que estão necessariamente externalizando ou salvaguardando aquela fé religiosa que elas creem. E quando a gente retalia esse tipo de conduta, falando em um viés que de fato tem eficácia nas nossas vidas, elas põem um ponto de interrogação de modo a questionar aquilo que nós falamos e em relação àquilo que elas creem. É óbvio que o elemento religioso ele é usado como um freio e contrapeso para muitas das coisas que as pessoas creem e fazem na vida. É obviamente que quando uma pessoa tem a religiosidade como um viés societário de que ela crê e que de forma concreta ela segue aquilo que ela imagina, aquilo que ela põe sua fé, ela age de uma forma mais concentrada naquela religião. É óbvio que existem pessoas que se escondem meramente em um viés religioso, que já descobriram o ateísmo, que já sabem que Deus não existe, mas que mesmo assim elas tentam se ocultar por meio de uma religião para manter um status, para manter uma fachada de santidade. É o caso daquelas pessoas que roubam desavergonhadamente na política, usando o nome de Deus, que cometem estupros, assassinatos, roubalheiras e vão todos os domingos à igreja pedir bênção, que se prostram perante outras pessoas como uma pessoa idônea, com uma cruz de Cristo pendurada no pescoço, mas que são tão traiçoeiras, covardes, aproveitadoras e oportunistas como qualquer outro bandido que não usa nada disso. Então, temos que saber nesse momento discernir as pessoas que usam o viés religioso como um fator de crença de vida e que seguem isso, como aquelas que já se descobriram para o ateísmo e que, de uma certa maneira, usam a religião apenas como um escudo. Para essas pessoas, não adianta nem estabelecer pontos de diálogo, quanto mais afrontar a religiosidade que elas, entre aspas, tentam manter de fachada, porque para elas, Deus não existe. Não adianta você falar para uma pessoa, ou tentar estabelecer um diálogo sobre religião, para alguém que
se diz que não quer ouvir falar de absolutamente nada que não seja em relação ao Deus dela. Mas na realidade ela está preocupada apenas com as pessoas que creem em Deus, porque são nessas pessoas que têm essa vulnerabilidade social que são mais suscetíveis a serem enganadas, a serem manipuladas e, consequentemente, a fazerem aquilo que elas querem que façam para o proveito e lucro particular delas. Consegue entender que boa parte dessas pessoas que dizem crer em Deus, na realidade querem tirar vantagem sobre outras pessoas? É por esse motivo que é por esse viés que quando um ateu vai confrontar esse tipo de pessoa, eles não dialogam e tampouco não se ofendem com as zoeiras ou com as afrontas da religião que eles dizem seguir, porque eles sabem que o Deus deles não existe, eles sabem que o desprendimento de energia para crer ou confrontar alguma coisa de um outro ateu é inútil. Quem se abre para a luz, quem se abre para a racionalidade, jamais volta para a escuridão, jamais volta para a ignorância. Então não tem como discutir com alguém que já sabe que Deus não existe. E quando eles mesmo têm a noção disso, eles não perdem tempo dialogando com pessoas que já descobriram que o que eles preceituam para proveito próprio é inútil. Em outras palavras, eles sabem, esses ateus que usam a religião como um fator de acobertamento de seus crimes, de suas imoralidades que eu estou me referindo, eles sabem que não adianta discutir religião com quem não tem predisposição a crer no que eles querem que creiam, porque não são vítimas fáceis de serem manipuladas. É nesse sentido que o ateísmo surge como uma forma de romper as alienações religiosas que esses mercenários da fé alheia tentam incutir na grande maioria das pessoas e fazê-las e utilizá-las como uma massa de manobra em proveito próprio, seja na política, seja no mundo dos negócios, nas empresas, seja nos âmbitos culturais, enfim, de um modo geral. A história está repleta de fatos desse tipo. Os impérios grego e romano eram sociedades que naquela época mesclavam ditames políticos e religiosos. Os políticos determinavam a forma como as pessoas deveriam viver. E os ditames religiosos manipulavam as pessoas para que elas não raciocinassem muito a respeito do que era determinado para elas e fazendo com que elas crescem numa determinação, entre aspas, divina. Nós não vamos nos predispor ou nos colocar numa posição de subalternidade em relação a uma pessoa que esteja ao nosso lado, porque nós sabemos que elas são iguais a nós e que não merecem e não podem estar acima de nós por serem iguais a nós, por serem pessoas como nós. Então, esse viés religioso vem como uma forma de delegar esses ditames que esses mercenários, esses políticos, esses pseudo-líderes, messias, ou sacerdotes, ou queiram lá como queiram chamar, eles tentam imputar a religião como uma forma de subalternação em relação à crença e à visão de mundo que as outras pessoas têm. E fazem com que elas aceitem os seus ditames e as suas políticas por vezes de formas injustas e desigualitárias e escancaradamente lesiva para as pessoas de uma forma mais aceitável e sem questionamentos. É por esse motivo que a gente tem que primeiramente questionar que as religiões são fatores de opção para que as pessoas creiam ou não. E segundo, e mais importante de tudo, de que elas não são obrigadas a crer em nenhum Deus. E primeiro de tudo, como nós temos que mencionar, que Deus não existe. Tudo é forma e viés da criação humana. Enquanto nós não nos blindarmos e não conscientizarmos o senso comum da grande maioria das pessoas para essa realidade, nós vamos estar constantemente sendo vilipendiados, enganados e governados e presididos por pessoas sem escrúpulos, que também não creem em Deus, mas que usam da religião como uma fachada, como uma forma de utilizar as pessoas para suas manipulações. Obviamente que tudo que eu estou falando tem a ver com a forma como nós
vivemos no pós-ateísmo, que é quando nós descobrimos que Deus não existe e passamos a viver dessa forma. E nós não temos como falar disso sem falar da política, da forma como ela é operada e desenvolvida e concretizada até nos dias atuais. Quando o ateísmo toma fôlego, principalmente com o avanço das ciências, principalmente com o avanço da racionalidade, de vários pensadores que instigam nas pessoas um senso crítico de racionalidade, de lógica, quando muitas dessas mentiras contadas pelas pessoas que são comprovadas como mentirosas, olha o copo aqui, a água saindo do copo, é a vontade de Deus que mostra que não tem nada que impeça a vontade de Deus externalizar. E quando nós todos sabemos que esses processos físico-químicos, que como um corpo humano é desenvolvido, de como de fato uma tragédia, ou uma benesse, ou uma coisa boa ou ruim acontece nas nossas vidas, como nós podemos fazer para trilhar um caminho de sucesso, ou como nós podemos fazer para evitar uma tragédia, nós passamos a identificar que as coisas não são tidas meramente como uma vontade de um ser divino que tudo manipula como se fosse um ventríloco e que as pessoas aqui embaixo fossem bonecos manipuláveis. Nós temos a capacidade de compreender que temos em nossas mãos, na maioria das vezes, não em todas, a chance de seguir o nosso próprio caminho. Em outra vertente, é bom esclarecer que o debate para o povo e a tão famosa e almejada democracia, que até hoje no Brasil nós ainda não alcançamos, foi alcançada esse despertar para a participação popular naquilo que de fato influencia em suas vidas, adveio com o alcance da racionalidade, com o alcance da lógica. E é por meio disso que cada vez mais as religiões estão se desvencilhando da vida pública e obviamente sendo levadas à pauta, sendo trazidas ao debate por vertentes de ateus que usam das religiões como uma forma de manipular as pessoas. A religiosidade na nossa sociedade não é um fator que alguns crentes tentam imputir em outras pessoas. É um viés em que ateus, pessoas que não creem em Deus, tentam imputir em outras pessoas como uma forma de manipulá-las. Porque quando alguém crê em algo que não existe, ela se torna vulnerável aos ditames daqueles que sabem como subordiná-las àquilo que elas preciam como correto. Mas isso ainda não é tudo. Existe um outro fator que salva e que protege as pessoas de não serem subjugadas por meio de uma fé religiosa, e é sobre isso que eu vou falar no próximo vídeo. Portanto, acompanhe.